E tá aberta a porteira do desapego, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Adoro! Webtoon! Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje a gente vai falar de um assunto que vira e mexe é citado aqui no podcast, mas que até agora ele nunca foi um tópico exclusivo de nenhum episódio, tá? No programa de hoje, a gente vai falar exclusivamente sobre a arte de dropar webtoons. Yes! Adoro! Coisa boa, né? Eu lembro que quando a gente fez o episódio de webtoons longos, a gente falou sobre isso lá, mas de fato, assim, a gente nunca passou um programa inteiro falando só sobre isso. Falando só do que a gente deixou pra trás no caminho. Só do que a gente falou, não! Não sou obrigada a passar por isso. Não sou obrigada. Falar tipo, obrigado, não. Próximo. Próximo. Thank you next, né? Então, gente, ao longo do episódio de hoje, a gente vai falar sobre como é que é esse processo de se desapegar e abandonar uma história, quais são os nossos critérios para dropar uma obra e também a gente vai listar os motivos mais estranhos que já fizeram a gente largar um webtoon. Essa parte vai ser boa. Vai ser muito bom. Você vai querer ficar no episódio até o final, porque você não vai querer perder essa sessão. Porque assim, olhando a lista, gente, tem cada motivo legal. Legal é uma palavra, não é mesmo? Legal é uma palavra. Talvez não tenha sido a melhor, mas assim, eu dei umas boas risadas só olhando a lista de vocês, tá? Sim, a sua também. Eu fiquei curiosa com um item da sua lista, confesso. Depois, todos os motivos que a gente tiver uma referência visual, eu acho que a gente pode montar um post no Insta pós-episódio com o motivo e a referência visual da coisa. Gosto. Porque tem alguns exemplos que eles só vão fazer sentido com a imagem junto. Não vai ter o mesmo peso sem. Mas antes da gente começar, aquele lembrete de sempre que ajuda super a gente aqui no podcast e que é de graça, né? Você pode sempre seguir, ativar as notificações, avaliar, dar like, comentar. Eu não sei onde é que você escuta esse podcast, mas assim, as possibilidades são infinitas. Nossa, tanta opção! Se eu for citar todos os exemplos aqui de todas as plataformas, eu vou ocupar o episódio inteiro falando sobre isso. Mas não esquece de dar aquele help, independente de como seja aí, porque ajuda bastante a gente a ficar feliz. Ajuda no quê? Nossa felicidade. É isso. Ajuda a deixar a gente feliz, tá? Dinheiro não traz felicidade, mas o seu like e sua avaliação, com certeza. Isso. Assim, dinheiro também traria uma certa felicidade. Mas assim, a gente aceita tudo. Exato. Tem formas da gente ser feliz que não envolvem dinheiro também. Isso que é legal, né? Então vamos lá, gente. Bora começar aqui com o episódio, então? Vamos! Yay! Caraca, tá animada hoje, hein, Nai? Nai tá animada, né? Ai, eu tô. Eu adoro falar disso. O assunto preferido da Nayana, como largar as coisas. Reclamar. O desapego. Também, mas É muito legal a gente se entregar ao desapego. Eu aprovo essa mensagem, viu? Mas antes da gente começar, eu queria falar brevemente da expressão dropar, porque a gente já adotou ela, né? Ela é nossa, né? Mesmo que ela seja derivada de uma palavra em inglês que é drop, que significa largar ou abandonar, né? Mas é legal porque a gíria dropar aqui pra gente, ela tem alguns tipos de significados diferentes pro português, né? Por exemplo, pro surf, ela significa entrar numa onda. Olha só que legal. Ah, é verdade. E eu não sabia. É verdade. Você já viu, Mari, campeonato de surf? A galera usa bastante o dropar. O drop. Isso. Que doido. E no videogame também, essa provavelmente todo mundo sabe, é utilizado pra quando um personagem ele deixa cair itens, ou quando você mata um chefe e ele deixa cair uns itens, ou quando você tá com seu inventário cheio e você precisa largar as coisas pra trás pra poder roubar aquela sacola de moedas, aí você tem que dropar itens, né? E no caso dos webtoons e de outras mídias de entretenimento, tipo cinema, né, várias outras coisas desse tipo, a gente usa essa palavra para classificar uma obra que a gente desistiu de seguir acompanhando, né?
Então, fui ver um filme, comecei empolgada, a partir de um determinado ponto em diante, não achei mais legal, decidi que eu não quero nem terminar. Dropei o filme. Ponto. É isso. Dropei o filme na metade. Exato. E é isso. E aí, se a gente faz isso com um filme, imagina pra um webtoon que tem 200 capítulos, né? Nossa. Se a gente vai ler tudo, às vezes pode não ser muito produtivo. Então, o dropar, às vezes, é um mecanismo importante pra gente focar nas coisas certas, né? Economia de tempo. Cara. E aí, eu queria saber, vocês são adeptas do drop? Sim. Não. Eu posso. Eu tenho drop porque eu tenho 2 drops. Eu tenho 2 tipos de drop. Eu tenho um drop que eu chamo justa causa. Dropei por justa causa. Olha. E um drop porque sim. O justa causa é quando é tipo Lookisme. É justa causa. Dropado por justa causa. Tá bom, Mas eu confesso que o meu drop favorito é o de hoje. Assim, que é drop porque sim. Porque não dá. A gente vai falar dos dois. A gente vai falar dos 2 pontos. O drop porque sim, ele é mais o nosso último tópico, né? Que é motivos inusitados e não precisa ter muita lógica por trás deles. Mas o drop por justa causa, a gente também vai falar. Eu adorei as definições, né? O drop por justa causa é aquele que se o autor questionar, ele vai perder. Né? Exato! Se ele quiser levar ali pro tribunal de no moral, ele vai perder. Drops. Isso. Eu acho que a gente pode fazer quando a gente for contar as histórias ao longo do episódio de hoje, acho que a gente pode emitir opiniões aos drops uma da outra e dizer se foi por justa causa ou se foi um drop porque sim, né? Ai, gosto. Tá bom. Eba. E você, Mari? Então, eu, na verdade, eu não sou muito de dropar as coisas. Eu sou um pouco resiliente. Eu tava até conversando com o Danis, né? Antes da gente começar a gravar, porque eu tava... Ai, meu Deus, eu não lembro nada que eu dropei. Assim, eu tava junto com ele pra tentar me lembrar as coisas. Aí ele mesmo virou pra mim e falou assim, acho que você não dropa as coisas porque você evita já coisas que você logo de cara já vê que você não vai... Sim. Gostar. Uhum. Então eu acabo, tipo, tendo mais sucesso, vamos por aí entre aspas, né? Uhum. Porque quando eu olho o negócio, eu falo, não vou ver isso não. Então eu acho que eu tenho um pré-drop. Você é uma pessoa seletiva, é isso? Um senso crítico. Então, e eu também, assim, como eu falei, eu sou muito resiliente, tem coisa que eu pego e ou eu termino por honra, falo, não, mas também vou terminar. Ou eu olho e falo, já tá acabando, já cheguei até aqui, vamos, sabe? Uhum. E termino, né? Mas é legal a gente ter esse tipo de perspectiva no episódio também. É bom, porque falar de drop, às vezes é falar também por que não dropar, né? Porque continuar dando uma chance, né? E a Mari falou e eu lembrei de uma coisa que eu não comentei. Eu sei que já passou a minha vez, mas assim... Não, já passou a sua vez, você não pode mais falar. Aqui a gente trabalha com turnos, seu turno já foi, né? Desculpa! Seu turno já foi, acabou, é proibido falar pós-turno. Mas eu sofro de uma doença muito séria que se chama Se Eu Não Terminar, Nunca Acabou. Então eu paro de ler até coisas que eu gosto, porque eu não quero que a coisa acabe. É muito sério Nayana. isso. E eu dropo coisa que eu gosto demais, porque eu não quero que acabe. Essa é a verdade. Olha só. Caraca. Que loucura. Se eu não terminar, nunca acabou. Se eu não terminar, nunca acabou, gente. É isso. Tá bom, né? Eu não vou tirar você da sua ilusão. Pode continuar pensando assim. Obrigada. Cada louco com a sua loucura. Né? Teve um tweet que eu vi algumas semanas atrás que me deixou reflexiva que é sobre esse assunto. Foi um pouco por causa dele também que eu sugeri a gente gravar um episódio sobre esse tema, porque ele me fez lembrar que a gente nunca tinha gravado um episódio só sobre drop, né? Eu montei uma lista no Twitter, eu sou viciada em montar listas no Twitter, tá? Então, tipo assim, tem muita gente que eu não sigo que tá nas minhas listas. E eu crio listas por categorias. Então, por exemplo... eu tinha fan account no Twitter antes, né? E eu deletei minha fan account. Mas aí eu peguei as pessoas que eu mais conversava na minha fan account e botei numa lista.
Porque eu não queria pegar essa minha conta nova e transformar ela numa fan account de novo. Então, tipo... Justo. Eu botei todas as pessoas numa lista, daí quando eu quero ver o que elas estão falando, eu entro lá. Aí eu tenho uma lista também, chamada Fofoca, que eu boto fãs do God Seven gringas fofoqueiras, que quando eu quero saber dos barracos... Eu acho que essa você precisa compartilhar comigo, viu? Preciso, né? Mas assim... sempre que eu quero saber de alguma treta de fandom internacional, eu entro lá e eu sei o que tá acontecendo. É boa. Assim que eu gosto. Aí eu tenho a lista Rocket League. É claro, é que importantíssima essa também. Mais de 50 pessoas na lista de Rocket League. É só pra eu ver o que tá acontecendo. E aí eu tenho a lista Webtoon. E aí eu tô botando pessoas que falam constantemente sobre Webtoons, que tem contas no Twitter dedicadas só a falar de Webtoon, pra eu poder ver aí o que a galera tá falando, o que eles estão lendo, o que eles estão pensando. E aí, uma dessas contas que eu conheço deu quote num tweet que falava o seguinte: eu recomendo as pessoas a construírem o seu próprio conjunto de regras para dropar um manhwa ou mangá. Uhum. Pro manhwa, por exemplo, eu tenho uma regra de 20 capítulos em que se eu notar alguma coisa extremamente merda que tá acontecendo na história ou com algum personagem dentro desses 20 capítulos, eu dropo a minha leitura pra eu evitar futuras dores de cabeça, né? Justo. Eu olhei e disse, nossa, 20 capítulos? É muito? Eu achei um pouco demais. E aí eu fui nos quotes, porque é outro grande... outra grande fonte. Outro grande hobby, olhar os quotes, né? Sim, eu amo fazer isso. Essa pessoa que tava na minha lista do Webtoon, que tava dando quote naquele tweet, ela tava justamente falando sobre, tipo, 20 capítulos, né? E aí legal, a pessoa concorda comigo, tamo aqui em sintonia. Aí eu continuei lendo a frase, daí se eu tivesse parado de ler só nos 20 capítulos, eu teria perdido excelentes leituras. Não, justo. É um ponto justo, mas eu fiquei, putz, então a pessoa tá falando que 20 não é o suficiente, talvez. Depende da história. Mas pra isso ser uma regra, tipo... Pra mim, a regra é não ter regra, entendeu? Exato. A discussão As regras são feitas para serem quebradas. A pessoa do tweet falava 20. Essa do quote falava 30. Tá. E aí teve uma pessoa no comentário do quote que falava 100. E aí eu já fiquei, não, aí você tá completamente maluca. Opa, 100 é demais. Aí você sofreu por mais de um ano. Porque se é um capítulo por semana... O que acontece com os webtoons que tem... menos de 100 capítulos, você termina todos, sabe? Né? E aí, isso me gerou uma pergunta, né? Me gerou uma reflexão. Eu queria saber de vocês. Vocês têm regras pra dropar uma história? Tipo, vocês têm regras na cabeça de vocês ou deixa a vida me levar, a vida leva eu? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu também sou dessas, viu? Também que eu sinto é que existe, tipo, que nem existe pra filme, que falam que você ali nos 10 primeiros minutos é quando você decide se você vai embarcar na história ou não. Eu acho, inclusive, que a gente, né, tem o quadro do Tropa... Olha, nunca consigo falar. Topa ou dropa? Dropa ou topa. Vai, Mariana, você consegue. Dropa ou topa. Dropa ou topa. Isso. É difícil, gente. Isso. É muito difícil pra mim. Mas aí a gente tem, né, a regra dos 5 capítulos. E eu acho que a gente tá bem próxima desses 5 capítulos do que seria realmente o ideal pra você também decidir se você vai embarcar ou não naquela história. Então eu acho que não passaria de 10. Tá. Eu acho, assim, mas eu deixo a vida me levar, né? Eu só tô cagando regra pros outros. Sim, mas eu acho que é justo. Eu acho que, assim, tem pessoas que são mais tolerantes com isso, né? E eu acho que essa é uma coisa legal da gente pontuar aqui, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que dropa muitas histórias. Dropo mesmo, assim. Sim. Mas, por quê? Porque na minha cabeça, eu não dropo uma história só quando ela me desagrada horrores, sabe? Então, às vezes, algumas pessoas podem olhar e dizer, pô, você dropou esse webtoon, nossa, mas esse webtoon é bom. Mas não é sobre isso. Eu não preciso de muito pra dropar uma história, às vezes. O meu drop não significa que essa história é um lixo, necessariamente. Pode significar também. Importante pontuar isso. Pode ser também, exato.
Não é o único critério. Cara, às vezes é simplesmente porque eu não tô afim. Eu esperava uma coisa quando eu fui ler, não era aquilo que eu esperava, não tô afim de lidar com aquilo naquele momento, sabe? E, às vezes, detalhezinhos de chatices minhas que, infelizmente, é isso. Assim, existe uma vasta diversidade de webtoons, eu vou querer focar nos que eu gosto mais de ler. E os que não agradarem tanto, Exato. se eu puder parar, eu paro. Cara, às vezes eu preciso de meio capítulo pra decidir que eu não quero ler. Exato. Às vezes eu entro disposta a ler aquela história, aí eu vou ver os reviews das outras pessoas, eu vejo muito 3 estrelas, 2 estrelas, eu falo, mano... Talvez Você também! Você também, não. eu também. Galera não tá recomendando isso aqui. Eu não consigo ter regras por causa disso, assim, sabe? Acho muito difícil ter. Vai muito do que eu tô sentindo na vez. Muito. Depende da vibe. A maioria dos meus casos não é por justa causa que eu dropo, eu admito. Você fica pagando indenização pra todo mundo, é isso. Eu só olho e digo, ai, gente, personagem chato, né? Vai dormir que resolve teu problema. E aí eu... Semi-justa causa isso. Semi-justa causa. Semi-justa causa. É que assim... semi-justa causa. Mas é o suficiente pra você levar na corte? Talvez não, sabe? Não vale o barraco, entendeu? Não vale, né? Entendi. Às vezes é mais fácil pagar, né, o aviso prévio, tudo mais, pagar tudo bonitinho e só se livrar. A gente faz um acordo mútuo ali pra não precisar levar na justiça, entendeu? A gente diz, vamos fazer o seguinte... Eu paro de ler você e você não se incomoda de eu parar de ler você? Tá bom, tá beleza, tá ótimo. É isso. É com acordo, A drop gente de resolve. acordo. Agora, às vezes, tem uma galera que é um pouco mais difícil, aí não dá pra gente fazer esse acordo, né? E se vocês forem pensar, assim, no que normalmente faz vocês droparem uma história, vocês conseguem pensar em algumas coisas? O negócio tem que ser muito, mas, tipo, muito insuportável. Pra você dropar, né? Pra eu dropar. Porque eu realmente acho que eu tenho uma grande tolerância, que muitas vezes eu espero o mínimo da história, né? O mínimo de tudo. Uhum. Então, se você se propor ao mínimo e me entregar o mínimo, tá ótimo, vou lendo, posso ler mais devagar, mais rápido, mas tô lendo, tô acompanhando e tá tudo bem. Uhum. Agora, se você me promete o mínimo e não entrega merda nenhuma, é complicado. entendeu? Aí é tipo, mano, limites. Estamos colocando um aqui. E uma coisa que eu acho que a Mari faz com muita maestria na vida dela, e isso é um elogio, é achar, dentro das coisas que são meio duvidosas... Um motivo pra continuar, né? Qualidades, assim, tipo, ela acha qualidade dentro do negócio que você faz. Meu Deus, Mariana. E ela faz isso com muita maestria. E eu admiro muito, eu acho isso muito incrível, assim, isso sabe? Explica muita coisa da Mariana, viu? Explica muita coisa da Mariana. Não, é que eu acho que tem coisas que a gente só não vê do jeito certo. Aí, ó. Se a gente escolher o jeito certo de ver uma coisa... Ela é maravilhosa. Não, claro, assim, o ser humano, o que a gente bota na nossa mente e a nossa vontade, acontece, exato. Mas isso não significa que tudo que a gente faz isso é maravilhoso. É um mecanismo de defesa também pra gente não se sentir frustrado. Não, eu acho que se você se propõe a assistir um filme de um cara que encarna numa mosca, Nayana... Aí, ó. Entendeu? Você escolheu esse filme, você tem que, tipo, ver esse filme do jeito que ele é, cara. É um filme que o cara vai morrer, encarnar numa mosca e buscar vingança. Eu tenho memória afetiva com esse filme, mas esse filme é maravilhoso, gente. Sabe, tipo, é uma maestria, Mari, parabéns. Queria ser assim na vida. Obrigada. Só isso. Muito bom. Só isso. Por isso que a Mari não dropa nada. Cara, a minha lista é muito grande, velho. A minha também. Eu acho que eu e a Naya, a gente poderia ficar o episódio inteiro só nessa lista, mas eu vou tentar elencar brevemente, sem super entrar adentro, mas assim, personagens que não fazem sentido anatomicamente, eu acho complicado. Check, eu vou só concordando aqui, tá? Check. Complicado. Tipo, cara, tem um webtoon... Parecia que a pessoa que desenhava aquele webtoon só sabia desenhar personagens femininas bonitas. Tipo, os personagens masculinos, eles eram feios, né?
Tipo, comparado com os outros, parecia que eram 2 pessoas diferentes que estavam desenhando. E todo mundo nos comentários, essa pessoa realmente tem um pouco de dificuldade de desenhar os homens dessa história, né? Só que aí, a descrição é que o cara é o homem mais bonito do mundo, a mulher se apaixonou ele só por causa da beleza dele. Aí você chega lá e vê aquele chapadão lá, sabe? Eu falei dele no Twitter. Eu chamei ele de Flat Icon. Ele era completamente chapado. Flat Icon. Sabe quando você tá lendo uma parada e alguns personagens são completamente chapados, eles não têm o sombreado, eles parecem, tipo, eles são um pedaço de papel no meio de uma história. Era esse personagem. Aí eu comecei a chamar ele de Flat Icon. E, acima de tudo, ele ainda não era bonito, mas ele era descrito como o cara mais bonito do reino. Ele não era bonito. Você tem que acreditar. Não entrega. Botar a fé. Então, aí é que tá. Eu sou agnóstica, eu não tenho essa fé, entendeu? Aí é difícil. A pessoa tá me falando, esse personagem... Tipo assim, se fosse um livro, se ficasse a critério da minha imaginação, estaria ok. O problema é que eu tô vendo, não tá me convencendo. Não atingiu o seu padrão de beleza. E vai além do gosto pessoal. É além do gosto pessoal. É além do gosto pessoal. Essa pessoa não é feia, mas ela é mediana, então não descreva ela como o homem mais bonito do reino. Ela não tem acabamento. Não tem acabamento, isso. Ela é um rascunho no meio de um webtoon acabado. Todo o resto teve acabamento, menos aquela pessoa. Não dá, não tem como, sabe? Vai ver que é o reino dos rascunhos. Então, no reino dos rascunhos, os rascunhos são mais bonitos que obras acabadas. Eu acho que coisas assim do desenho complicam pra mim. Personagem que num ângulo parece uma coisa e no outro ângulo parece outra coisa. Eu tenho muita dificuldade também. Tipo, o rosto da pessoa mudou porque tá sendo filmado de baixo, sabe? Do que quando ele tá de frente. Eu acho muito estranho. Eu não consigo. Porque a minha atenção, que era pra estar focada na história, agora ela tá focada nessas coisas, entendeu? Aí não passa. Eu tenho um problema também, que aí eu acho que é uma questão minha, mas eu tenho um problema sério com o Omegaverse também. Com o quê? Omegaverse. Que Nayana isso? Qual é o sabe, seu né, problema? Mari, a gente já explica. Cara, o meu problema é que eu simplesmente não consigo. Eu não consigo ler o Jura? Omegaverse. Acho que eu já abri meus universos, assim. Não é tipo, eu não consigo abrir uma exceção. Eu não consigo. Ok. Omegaverses que a galera diz que são bons, eu não consigo. Eu simplesmente olho, putz, não dá, cara. Isso aqui é aqui que eu traço a minha linha de não consigo. Não consigo. Tá. Eu vou explicar pra Mari o que é Omegaverse. Omegaverse é como se a história se passa no universo que as pessoas são divididas entre alfabetas e ômegas. E usualmente quase 100% das histórias se passam entre ômegas e alfas. E os alfas são pessoas maravilhosas. Usualmente são aquele cara de K-drama que é rico e usa terno, sabe? Tipo, essa pessoa, o personagem. E usualmente o Omegaverse é BL. Tem uns Omegaverses que é hétero, mas é meio difícil de achar. Mas usualmente é BL. E o outro cara, usualmente, ele é super desenhado, um pouco mais feminino. E a história é que essas pessoas ômegas conseguem ter filhos, independentes do gênero. Então, homens conseguem ficar grávidos e mulheres também ficam grávidas. E tem essas pequenas... É como se dentro o corpo das pessoas tivesse um útero, independente do órgão genital externo. E aí a história vai passando e usualmente rolam uns, tipo, nossa, o cara fica grávido. Você tem que abrir a sua mente. Assim. Tem umas outras coisas com feromônios, com não sei o quê. É tipo reino animal style. Assim, reino animal style, só que humanos. 100% dos Omegaverses que eu já tentei ler, eu dropei. Independente, 100%. 100% de assertividade no drop. Omegaverse. Quer que eu drope alguma coisa, me indica um Omegaverse. Eu vou dropar. Não. E tipo assim, não é porque é ruim. Tipo, tem algumas histórias que até legal, mas assim,
não me prende, não consigo, não tenho vontade de continuar lendo. Dropo. E assim, eu adoro BLs. A minha biblioteca de BLs, ela aumenta cada vez mais. E aí é muito triste, porque às vezes eu vejo uma capa que me chama atenção, um título, uma sinopse, e aí eu vejo a tag Omegaverse, eu fico triste, cara. Porque eu sei que não vai durar. Eu sei que não vai durar. Não vai dar. Não vai ter como. E você começa mesmo assim, ou... Não, ela vê que é o Omegaverse, ela nem começa. Mas assim, eu já tive que começar pra eu saber que eu tenho esse padrão de não conseguir ler, entendeu? Justo. Só que aí agora que eu já sei, assim, eu acho que eu só vou tentar mesmo assim se eu tiver realmente 0 coisas pra ler. Aquilo é a única coisa. Você chegou no limite da terra, não tem mais webtoon. Cara, nesse momento eu não tenho mais nada pra ler, exceto isso aqui, que a única coisa que me impede é a tag do Omegaverse. Eu vou lá, começo e depois eu paro. É isso. Ai. Eu acho que eu tenho uma ressalva interessante pra, tipo... humanos animais, eu tenho uma ressalva. Ah, não, furry, eu também traço o meu limite no furry. Principalmente furry, quando é então. smut, furry, assim. Furry, não, cara, não dá. Posso falar um negócio? Eu li um esses dias que era bizarro. E eu e os comentários, a gente ficou Pikachu chocado, a gente não sabia o que fazer. Tipo, era a história de um cara... Ele era gay e ele tinha um namorado. E aí, ele levou o namorado pra casa dele. Smut, tá? Preparem-se para aviso, safadeza adiante, ok? Tá, ok. E aí, ele levou o cara pra casa dele. E o cachorro dele, tipo, foi encher o saco em momentos íntimos do casal, né? E aí, o namorado do cara ficou bravo com o cachorro e, tipo, brigou com o cachorro, chutou o cachorro. Credo. E aí o outro cara ficou puto. Isabel! Exatamente, atenção. Tá. E aí, obviamente, o outro cara ficou puto, terminou com ele, mandou ele embora, disse, porra, tu não vai brigar com o meu cachorro, não sei o quê. Só que esse cara, ele era masoquista, então, tipo assim, ele tinha preferências muito particulares e aí ele não conseguia achar outra pessoa Ai, meu Deus. que pudesse ser parceiro dele e que pudesse satisfazer ele nesse sentido. E aí ele fica, pô, aquele cara é um lixo, ele tratou mal o meu cachorro, eu não vou voltar com ele, mas poxa, agora eu não tô mais me sentindo satisfeito. Aí um dia o cachorro dele vira humano. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. É bizarro. O cachorro dele vira um humano. E isso é tipo assim, ó, é menos de 5 capítulos, tá? Do plot aí, menos de 5 capítulos. Tá vendo, gente? Com 10 já dá pra saber. Tá vendo? Não dá pra esperar 20 capítulos. disso. Não precisa esperar. Eu não preciso de 20 capítulos pra saber que não dá. E aí, tipo, eu e os comentários era muito engraçado, porque... Você lê, vai pros comentários e você se encontra nos comentários, né? E aí, a gente tava... Eu não sei como eu me sinto em relação a essa história. Porque, tipo assim, eu não sei como eu me sinto. E aí, depois, o plot vai evoluindo... Que o dono começa a se relacionar com o cachorro na forma humana. Jesus Cristo. E aí, o cachorro começa a agir como um sádico. E, sim, em menos de 5 capítulos, aí eu cheguei nos comentários das pessoas. Eu não tô feliz lendo isso. Não tá dando mais, não tem como. Gente, não, e aí, limite, assim. Eu acho que é pior ainda quando é smut, mas até quando não é, eu tenho as minhas ressalvas com essa coisa de pessoas animais, assim. Eu tenho... Ah, não, é. Mas o cachorro, quando ele vira humano, ele vira um humano ou ele, tipo, vira um cachorro humanoide? Não, ele vira um humano. Não, Mari, não é lobisomem, calma. Eu não sei, gente. Não, ele é um humano, só que é muito bizarro você pensar que o humano, quer dizer, que o cachorro está fazendo pet play com o seu humano, sabe? Ai, que horror. Não, é claro que assim, ó, se é horrível ouvindo, você imagina lendo. Aí eu olhei pra aquilo e falei, gente, isso aqui definitivamente não é pra mim. Definitivamente. Gente, isso daí me lembrou o filme que eu assisti. Aí, ó. Que o cara morava com uma pessoa vestida de cachorro. Furry. Isso é furry. Mas tava vestido de cachorro. Não, É furry. A essência do furry. Ah, é? E ele tava vestido de cachorro e daí ele traz a menina pra casa
E ele comentar, porque eu tenho um cachorro, não sei o que, aí ela pergunta do cachorro, na hora que ele chama o cachorro, Que horror. vem aquela pessoa fantasiada. Nossa. E daí ele trata como um cachorro e tal. Enfim, depois tem outras reviravoltas no filme, mas... Nossa. Eu acho que a gente tem isso em comum. É uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de... Furry não dá. Principalmente, eu acho que assim, ó. Existe o Blades of Furry, né? Mas é diferente. Então, mas é isso que eu ia pontuar. Pra mim, ele não se encaixa na mesma categoria que eu tô falando. Tipo... Exato. Porque ele é um meio termo. Tipo, eles são personagens que a base deles é um animal, mas você vê que é uma parada diferente, entendeu? E é num mundo em que todo mundo é daquele jeito. É tipo Beastars também. Agora uma pessoa que vira um coelho, e aí vira uma pessoa com orelha de coelho, e aí depois vira um não sei o quê. Difícil. Não. Difícil. A minha exceção é o webtoon da Vivi, viu? É a minha exceção. Oi, Vivi. Quem é Vivi? Que é o webtoon da A Vivi é o coelhinho de mochilinha. Mas é aquilo que você disse. O universo, as pessoas são assim, e eles viram animais, full animais, assim. Tipo, eu não sei explicar. Mas eu já li outros que o universo era assim também, mas a minha mente não conseguiu. Não, eu entendo. Por isso que eu tô dizendo, é uma exceção. Porque a construção da história é legal dentro daquilo, aquilo não chega a ser uma coisa que atrapalha, entendeu? Só que é muito difícil achar essa dose, pra mim, pelo menos. Eu tenho essa dificuldade. Eu também tenho problema com histórias que têm progressão muito rápida. Acho que é porque eu gosto do slow burn, né? Então, assim, pra mim não é que eu tô falando que eu gosto de história arrastada, porque existe uma diferença, né? Com certeza. Sim, mas, concordo. Principalmente uma história de romance em que o relacionamento progride de uma maneira que eu não consigo entender como as pessoas se gostam. Sim, não me convence. Não me convence, exato. Tipo assim, eles estão querendo me vender que esse aqui é um super casal, super apaixonado, com uma evolução The Flash, sabe? Do relacionamento, eu não consigo comprar. Então, geralmente eu acabo dropando bastante coisas que eu sinto que é assim. Um humor que não é dosado, do jeito que eu gosto. Então, tipo... Caraca, gente. Eu não sabia que dava pra ter tanto problema. Dá pra ter muito problema. Tipo aquele webtoon lá do Hips. Que é o do quadrila que a gente dropou. Sim. O humor quinta série? É isso aí. Não dá. Tem alguns tipos de humor que eu gosto muito, que eu aceito, pode aloprar, tô aqui. Agora tem outros que não tem condição. Deixa eu ver o que mais. A gente já falou de traço, a gente já falou de progressão, a gente já falou de animais. Já falou de Omegaverse. Cara, eu acho que os meus principais são esses, assim. Tem outros motivos, com certeza, mas eu acho que os principais são esses. Eu tenho um, e é muito mesquinho. Mas, assim, sabe o que você falou dos comentários? E é tipo, o comentário da pessoa é tipo... que é muito mesquinho. Mas, assim, a pessoa está reclamando, por exemplo... eu não gostei do vaso azul. E aí eu leio e eu fico procurando o vaso azul. E aí eu vejo o vaso azul e eu falo, eu também não gostei do vaso azul. Parece que eu estava lendo exclusivamente procurando o vaso azul. Sim. E aí eu acho o vaso azul e minha vida segue. E aí eu dropo, tipo, esse é o vaso azul. Tenho uma opinião sobre o vaso azul. E vou embora, assim, eu não continuo lendo a história, porque eu não estava apreciando a história. Tipo, é aquela coisa de vibe, mas ainda assim... Esse é o meu motivo mesquinho, porque eu me sinto mesquinha. E usualmente o vaso azul é uma pessoa, tá? Tá. Só pra dizer. Com certeza você ia perder esse no tribunal, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu também acho. Porque você é inteligente o suficiente pra não levar esse caso pro tribunal, né? Obrigada. Não. Você já reconheceu que é mesquinho, tá certo. Já. Eu lembrei de uma outra coisa que eventualmente me faz dropar. Tipo... grandes e complexos plots políticos que eu não me importo. Eu só ignoro. Cara, me desculpa, eu não tô lendo essa história pra isso. Para de ficar empurrando garganta abaixo o plot político que eu não me importo. Eu não quero saber. Não, e sabe o que é pior? É um plot
político que não vai fazer diferença nenhuma pra história. Exato. Tipo, vai ser ignorado daqui 2 capítulos isso. Então, pra que eu vou ler? Às vezes me dá a impressão, a pessoa tá colocando esse plot político pra parecer que o webtoon dela é mais inteligente, sabe? A gente não precisa disso, cara. Não precisamos Não, disso. é só aceita. Me dá os motivos fúteis. O casal sendo feliz. Não quero As pessoas plot têm que político. entender que pra ter uma boa história não precisa ter nada mirabolante, não precisa ter crítica social foda, não precisa ser super... Se você fizer o mínimo... Exato. E me prometer o mínimo, entregar o mínimo, eu vou ficar minimamente feliz. Exato. Isso é ótimo. Sabe, eu tô passando por essa dificuldade no momento, por isso que eu lembrei da questão do plot político. Eu comecei a ler um BL histórico e eu gostei dos personagens, tipo, eu queria ver, ele tinha uma pegada meio tragédia, mas não muito tragédia, tipo, eles se separaram, aconteceu um ataque que fez eles se separarem por muitos anos, aí depois eles se reencontram e tal. Só que aí o plot político, ele começou a ocupar cada vez mais espaço daquela história. E aí sabe quando, tipo, você acha que você entendeu qual vai ser o plot político e qual vai ser a proporção dele, e aí de repente aparece mais um vilão, e aí você fica, não, cara... não, cara. Não precisava. Eu achei que o tamanho do plot político ia ser X, e aí eu descobri que ele vai ser 3X. Aí eu comecei a ficar sem vontade de ler a história, porque na minha cabeça eu já conseguia prever o tamanho do plot político. Eu tava ocupando cada vez mais espaço, e eu não queria que ele ocupasse aquele espaço todo. Tipo... É uma história que tá finalizada. Eu tô na metade do webtoon, mas eu tô numa encruzilhada agora que eu não quero mais ler essa história, porque eu tô sentindo que vai ser chato. E eu posso falar uma coisa que também é, tipo, usualmente, é totalmente mesquinho também. Eu leio esses webtoons de madrugada, assim, deitada antes de dormir. E quando começam esses rolês políticos, parece que, ao mesmo tempo, o tamanho do texto vai aumentando. Nossa, e as bolhas de diálogos vão ficando gigantescas. E eu faço, tipo... não, tá muito tarde pra isso, sabe? Eu não vou ficar lendo textos e textos. Cara, tipo, não. Se antes de dormir eu abro um webtoon que um capítulo é esse, focado em plot político, eu desisto de ler em meio capítulo e digo, não é hora pra isso. Não dá. Não, cara, eu quero me alienar até no webtoon às vezes, gente, sério, sem seriedade. Sim. Eu quero só risadas, futilidades, entendeu? Fofurinho, não quero isso agora. Romancinho. Eu acho que pra você encaixar isso de uma maneira legal, tem toda uma habilidade necessária, entendeu? Pra você apreciar esses momentos, né? Quando você consegue encaixar isso sem abrir mão das outras coisas, é muito legal. Só que é ruim quando você tá lendo uma história e aí você fica... Ai, droga. Chegamos no arco político. Vai ser 6 capítulos agora. Só de desenrolar político. Que tristeza, sabe? É difícil fazer essa mescla, mas... Se você não consegue fazer ela, eu sinto muito. Talvez eu diga tchau pra sua história, sabe? Acontece. Temos mais algum motivo? Temos mais alguma coisa? Pra dropar, não. Eu posso não começar. Aí eu tenho muitos motivos pra não começar uma história. Só que às vezes você pode cometer umas gafes. Com isso também. Julgar errado, né, Mariana? Não, tudo bem. Quando eu digo tudo bem, eu sei que eu estou sujeita a isso. Por isso que eu tô falando. Eu tenho muitos quesitos pra não começar, mas não pra dropar. Porque eu posso falar, esse quesito eu não quero começar. E começar e não dropar, entendeu? Sim. Por isso que mas sabe o que é complicado? Eu acho que eu também tenho bastante critério pra não começar. Por exemplo, esses critérios que eu falei, se eles dão indícios antes de eu começar a ler, eu já fico ligada. Tinha um webtoon que eu tava separando. Ele sempre aparecia na minha timeline, que tava atualizando, né? Aí eu separei ele, eu disse, eu vou deixar acumular uns capítulos e aí mais pra frente eu começo. Aí ele acumulou uns 15 capítulos, eu falei, acho que agora eu começo e tal. Aí eu fui ler a sinopse. A sinopse era um tijolaço, assim. E aí eu fui lendo e eu fui sentindo o plot político na sinopse. Eu falei, não quero isso. Eu não quero isso pra minha vida. E aí eu nem comecei ele. E eu queria muito ler, tipo, eu tava separando, eu fiquei esperando alguns meses, assim, pra eu começar. E aí eu falei, não, cara...
política, não. É porque, assim, não é que eu sou contra o plot político, mas é que, principalmente pra gente que não tem inglês como primeiro idioma, a gente boia nessas partes, cara, às vezes. Às vezes é muito complexo, é muito nome de gente que não aparece, sabe? Nossa, eu sou péssima com nome. Eu tô muito ruim de nome, velho. Se for nome em coreano ainda, eu tenho mais dificuldade ainda de lembrar. Quando não é, eu já tenho dificuldade. Eu gosto bastante de assistir reality show, né? E eu tenho uma amiga que também gosta de assistir. E a gente assiste os mesmos. E, cara, essa minha amiga, ela consegue lembrar, por exemplo, o nome dos casais da primeira temporada de Casamento às Cegas gringo, tá ligado? Nossa. Cara, eu não consigo lembrar nem o nome de todos os da temporada recente. E aí ela começa, às vezes, a puxar um assunto. Por exemplo, que nem aconteceu na primeira temporada com o fulano de tal. E eu, mano, quem é fulano de tal, velho? Eu não lembro quem é fulano de tal. E eu assisti, só que eu não lembro mais. Então, eu acho que geralmente o que pega nesses plots é muito nome, é muito chefe de estado, é muito de general de não sei o que, é muito Você tem que entender um pouco de hierarquia, né? Que você não entende. E também não quer entender. Aí tem os planos, aí tem a corrupção interna, o X9, aí eu, gente, não dá. Sempre tem. Não dá. Não, o que me incomoda é quando essa política é inserida na história pra nada. Assim, pra dar um drama que, tipo, tudo bem, se passa no universo que tem essas tretas, corrupção, os nobres vão tentar tirar o rei do trono e o caralho é 4, mas não importa, não precisa. Parece não faz que diferença. Às vezes é um filler pra pessoa poder dizer que não, isso aqui não é apenas uma história de romance. Olha só, não é só temos esse plot político. Cara, eu gostaria que fosse apenas uma história de romance, sério. Por favor. Não que toda a história que é puramente de romance é boa, mas assim, cara, às vezes simplesmente abraça o que você faz de melhor e vai fundo, sabe? Eu ainda continuo sem muitos motivos pra dropar alguma coisa. Não, tá de boa. Você é uma pessoa seletiva. Você tudo bem, Mari. termina o que você começa, é isso. Evoluída. Evoluída. Eu não sei se evoluída é a melhor palavra aqui, né? Porque vocês me chamam de seletiva, de evoluída, mas às vezes pode ser simplesmente o contrário. Eu só tenho padrões muito baixos. Não, você é uma pessoa diferenciada. Todo mundo somos pessoas diferenciadas. E a gente vai provar, sabe como? Que a gente é diferenciado? A gente vai provar falando os motivos mais bizarros que já fizeram a gente dropar uma história. Agora. Tá? Amo. Eu queria só fazer alguns disclaimers, tá? Não é esse o único motivo que fez a gente dropar a história. Se fosse uma história maravilhosa, talvez isso não teria sido o suficiente pra gente dropar. Mas, como já era uma história que já não tava entregando tanto... Esses motivos bizarros meio que foram a nossa gota d'água, sabe? Exato. Então isso aqui é meio que a válvula de escape pra gente ter dropado, mas não o único motivo, porque senão a gente vai parecer muito fútil aqui agora, admito. Eu sou fútil sim. Eu vou pontuar quando eu fui fútil e quando foi realmente, esse foi 100% do motivo de eu ter dropado a história. Certo. Justo. Eu queria começar falando que eu dropei uma história única e exclusivamente porque o protagonista era a cara do Ryan Reynolds, ok? Eu quero muita imagem disso. E aí, vocês podem estar se perguntando, não, Made. É impossível. Vocês vão ver, eu mandei no WhatsApp. Vocês vão ver. Nossa! Como pode? Meu Deus! Você tá muito sério. Eu não tenho razão? Vai dizer que eu não tenho razão agora? Ai, não dá! É igualzinho. Não, aí agora eu pergunto pra vocês, como é que eu ia ler uma história dessa, cara? Eu dropei na metade do primeiro capítulo, apareceu o meu lead e eu falei, não. É um webtoon coreano e o cara tem a cara do Ryan Reynolds. Não. Não.
E assim, eu não tenho nada. Eu lembro que eu postei isso no Twitter e algumas pessoas me perguntaram, Made, o que você tem contra o Ryan Reynolds? Eu não tenho nada contra o Ryan Reynolds, nada. Só que eu tenho um problema com eu não conseguir ler uma história, porque tudo que vai passar pela minha cabeça é esse personagem é a cara do Ryan Reynolds. É o Ryan Reynolds. O meu problema é esse. Sim. Entendeu? Eu acho que é que nem assistir o Enrolados dublado. E quem faz a dublagem do principal, né, do protagonista do principal... É o Luciano Huck. O Luciano Huck, exato. E daí não existe você assistir aquilo e não pensar que é o Luciano Huck. Exato, cara, é complicado. É complicado. Eu fui muito pega de surpresa. Se você me perguntar o nome desse webtoon, eu não sei dizer. É o webtoon do raio. Eu não sei de vários também. Que você dropou. E eu dropei muito rápido. Assim, ele foi muito irrelevante em todos os sentidos, exceto no fato do meio lead ser a cara do Ryan Reynolds, entendeu? Eu não tava esperando tanta semelhança. Você não tava, né? Eu achei que ia ser uma coisa que, assim, lembrava ele. Não sei como. Você achou que a gente fosse que ter todo um debate pra dizer não? Parece, não parece, ou parece com essa época. Eu desafio essa pessoa a me mostrar o moodboard agora, de referência pro meio lead. Eu desafio. E falar que não tem, Ryan Reynolds lá no meio. Se não encontrar o Ryan Reynolds lá, eu perco a justa causa no tribunal. Eu desafio. Traz as provas aqui. Não vai conseguir ganhar de mim, não, cara. Não consegue. Não vai conseguir. Ai, gente, é maravilhoso. Eu vou contar um meu, que, assim, eu não sei o nome desse webtoon, mas, assim, o personagem principal... Essa história a gente já ouviu. É porque todo mundo já ouviu, mas, assim, é o clássico, porque ele é traumático. Não, olha só, a gente tem 114 episódios de podcast. Nem todo mundo ouviu recontar. todos. Essa é uma história que ela merece ser contada mais uma vez, entendeu? Ai. Tá. Eu descrevi na lista como o clássico plano do pé, porque eu sempre falo dessa bosta desse plano do pé, porque... Não, e eu tava repensando nele esses dias. Mas, assim, é um webtoon que jura a cada 3 quadros ela tinha um planozinho do pé da personagem principal, e eu estava repensando nele esses dias. Era o mesmo sapato, gente, só mudava a cor do sapato. E aí, tipo, e era um pezinho assim, tinha até um negocinho de clack, sabe? Quando, tipo, o barulhinho da pessoa pisando. Só que ela tava parada e tinha o clack, tipo, você andou, e era muito pé. E eu não gosto de pé, eu sou uma pessoa que não gosta de pé. Mas era muito plano de pé. E era 3 por capítulo. E as pessoas comentavam nos comentários. Então eu não tava sozinha. E eu dropei por causa do plano do pé. A pessoa dava um Ctrl+C, Ctrl+V. E mudava a cor. Ela teve que desenhar um plano de pé ao longo de todo o webtoon. Exato! E aí ela reaproveitava o plano do pé. E ela pegava o baldinho de tinta do pente só pra mudar a cor do sapatinho pra dizer que era um outro desenho. Mas o pé tava desenhado na mesma posição, do mesmo jeito, com tudo igual, exceto a cor do sapato, é isso? Exatamente, era o mesmo sapato. Era frustrante, chocante. Eu horrível. acho que é justa causa. É justa Obrigada! causa, gente. É justa Obrigada. causa. Porque por trás disso existe um motivo muito pertinente, que é preguiça. Preguiça, exato. E assim, o que mais me deixa aqui surpresa não eram que eram planos de pé que eram necessários e ela estava com preguiça. Exato! Era desnecessário. Ou seja, a preguiça dela podia ser maior ainda em não colocar. Exato! Era desnecessário! Não tinha nenhum avanço! Nada, não mudava nada, só não põe. Faz um capítulo mais curto. Será que essa pessoa tinha fetiche com o pé? Boa pergunta. Se tivesse, não funcionou pra mim. Eu não tenho fetiche com pé. Eu acho que ela não tem fetiche com pé, porque talvez se ela tivesse, ela teria trabalhado mais. O pé super era detalhado, um pé de verdade. com unha feita, Justo. vendo todos... não ia fazer isso, né? Era. Cada hora com um sapatinho, cada Ela hora ia criar numa todo um pose. conceito que fizesse sentido ter uns 10 quadros de pé em sequência. Exato. A Nayana venceu esse caso. Ela venceu. Obrigada, gente. Às vezes, eu acho que eu ainda tenho que pagar férias, mas assim, pelo menos eu ganhei na justa causa.
Justo. O conceito de ainda ter que pagar férias aqui tá sendo maravilhoso. Que bom. E o 13º? Então, o meu, ele é baseado no Webtoon. Eu não li o Webtoon, não foi o Webtoon que eu dropei. Tá. Mas eu já dropei o que eu tinha dropado. Porém, eu acho que é sempre válido, porque eu acho que esse foi meu drop mais esquisito, assim. Ok. Que foi a Business Proposal. Aham. Sabia! Que eu dropei na abertura da adaptação. Eu realmente dei play, vi, sei lá, 5 segundos de abertura, eu não terminei de ver a abertura, e eu falei, não vou assistir isso. E fechei. Esse é um clássico, tá aqui no podcast. Se você for ouvir o nosso review de A Business Proposal, você vai ver que a Mari não leu e não assistiu no episódio, porque quando ela foi assistir, ela não gostou da abertura, e daí ela simplesmente disse que não ia assistir, né? Exato. Só que ela já viu depois e ela já percebeu que não dá pra julgar só pela abertura. Exato, eu falei, eu desdropei, meu Deus, gente, eu Desdropei, vai. Desdropei. Isso. Entendeu? E eu assisti tudo, eu pulei a abertura, e aí eu consegui assistir tudo e eu gostei. Mas foi isso, eu acho que vale aqui pelo simbolismo de, acho que foi o único momento que eu peguei e falei assim, não vou ver. Não. E esse foi o meu, e estou sendo muito julgada até hoje por isso. Tá, um pouquinho. Agora a gente já superou. No dia do episódio foi infuriante, mas assim, agora já passou, já melhorou. Eu queria trazer de volta agora o tópico pés. Traga. Cara, eu não vou falar muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco, mandar a imagem, e aí depois a gente descreve o que tem na imagem pra galera que tá ouvindo, tá? Tá bom. Okay. Mas assim, eu tava lendo um webtoon bem bobinho, e eu já tava ciente que ele era um webtoon bem bobinho, assim, eu tava seguindo e tal. E aí tem um momento que os protagonistas, eles vão viajar. Eu não sei se vocês estavam fazendo uma viagem de casal, se era uma viagem de trabalho, se era uma viagem de lua de mel, pra vocês verem como não me marcou em nada essa história. Eu nem lembro. Você lembra total, né? De zero coisas. Pode ser um romance de escritório, pode ser um casamento por conveniência, pode ser um grande amor da vida, eu não sei o que era. Só sei que eles estavam indo passar férias, e aí eles chegaram no hotel, no resort, e eles estavam caminhando em direção à recepção. Certo. E aí tem um plano deles caminhando em direção à recepção. Eu vou primeiro mandar a imagem e vocês observam. Ai, você tem imagem? Ai, obrigada. Tem um erro nessa imagem. Eu quero ver quanto tempo vocês demoram pra identificar o erro dessa imagem, tá? Certo. Tá bom. Mandei. Ai, que horror. Pera, mas o pé tá pro mesmo lado. A pessoa tá com sapato diferente? É um do lado do outro? É que, tipo, eles são a mesma pessoa ou a pessoa desenhou o pé errado? Isso são duas pessoas. Era pra ser duas pessoas, exato, só que ela colocou... Ela errou o pé. Era só dar um Ctrl-C, Ctrl-V no pé e mudar o chinelo, gente. Ela errou o lado do pé. A imagem Temos 3 pernas. É a seguinte... Tem o pé da protagonista e tem o pé do protagonista lado a lado. Só que a posição dele, tipo assim, quando eu olho pra essa imagem, eu fico imaginando que por trás dessa imagem eles estão jogando Twister, sabe? Porque, tipo assim, a pessoa tá com o pé esquerdo dela. Cara, tinha que ser outra coisa. Eu não sei explicar. Mas é tipo assim... Eles estão invertidos. Tá invertido o pé, parece. Cara, eu não sei explicar. Eu só sei olhar e dizer, tá muito errado isso aqui, velho. E assim, a história já não tava entregando quase nada. Aí quando eu vi, aí eu percebi, essa história ela também não está entregando sentido, né? Tipo, lógica, assim, não tá entregando anatomia básica, sabe?
Exato. Não tá entendendo o mínimo. Foi aí que eu decidi que eu não ia mais ler, e aí eu saí e nunca mais voltei. Nem lembro o nome, nem adianta me perguntar, não sei dizer nada. Sinceramente, você ganhou o caso. Eu ganhei o caso. Gente, é porque não tem, né? Eu não consigo entender. Gente, de novo, eu vou trazer esse tópico de novo. Eu falei disso brevemente, assim, no episódio de Halloween, num outro contexto, mas ainda é similar. Como é que você ficou 2 horas trabalhando nesse quadro? Exato. E você não percebeu isso? Você não percebeu. Eu duvido. Eu só quero, assim, usualmente esses webtoons coreanos passam por mais de 3 pessoas, assim, às vezes, sabe? É um colorista, é um rascunho, tipo, às vezes vai por pelo menos 2. Mas é que ele era um webtoon muito tosquinho, eu acho que eu era uma pessoa só. Ah, era uma pessoa só, tá. Só que tá mesmo bom, então. assim, cara, é uma coisa básica, entendeu? Eu fico pensando se a pessoa não percebeu, mas aí preguiça, disse, velho, vai assim mesmo, chega. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. E aí corta pros comentários e tá todo mundo só falando dessa droga, desse quadro desse pé. Sem brincadeira, todo mundo nos comentários tava falando desse quadro desse pé, velho. Não tem como dá. falar de outra coisa. Nada mais importa. Não dá. Eu acho que é justa causa. Eu vou defender que eu dropei por justa causa. Eu concordo. Aprovadíssimo. Justa causa. E você não precisa pagar férias. Eu tô chocada. É isso. Desculpa. Eu fiquei até sem voz. Mari segue chocada. Meu Deus. Fiquei sem voz. Olha o lado bom. Não vou conseguir gritar pelo resto do episódio. Eu falei que essa parte do episódio ninguém ia querer perder. Porque ela é muito boa, tá? Ela é muito boa, cara. Ela é muito bom. É muito bom. O meu próximo da minha listinha. Eu não lembro o nome do webtoon. Eu procurei, eu não achei. Mas o personagem principal, e é um problema linguístico, tá? E o personagem principal se chamava Primo. E ele tinha muitos irmãos. E aí era muito difícil, porque os irmãos falavam, cadê o primo? E aí na minha cabeça... Eu tô pensando nesse contexto. Imagina, todo mundo gritando, primo, cadê o primo? E a Nayana pensando, que primo é esse que ainda não apareceu? Cara, tipo assim, quando eu li, eu achei engraçadinho, mas eu não tava conseguindo entender exatamente. Aí agora que você falou que ele tinha muitos irmãos, e os irmãos ficavam perguntando onde é que tava o primo, que era irmão deles, eu consigo entender. Obrigada. Maiana, você tem uma foto? Não, eu procurei, não consegui achar. Poxa, mas eu procurei, só é porque eu dropei, assim. O primo me quebrava muito e eu falei, não dá. Ai. Não dá, não tô levando isso a sério, sabe? Eu tava perdendo contexto. Eu fiquei incomodada porque eu tava perdendo contexto. Porque eu fiquei tipo, mas ele é teu irmão, por que você tá chamando ele de irmão? Ai, cara. Eu tava lendo bagulho em inglês, sabe? Tipo, não faz sentido. Será que esse é o famoso conceito de primo-irmão? Será? Que horror. Ai, aqueles primos que são seu irmão, mas eu acho que ele era irmão. E faz todo sentido porque o nome dele é Primo, porque eu acho que ele era o primeiro filho. Mas assim, nossa, não. Gente. Nossa. Não. Ai, meu Deus. É aquelas coisas que, tipo, existe pra gente essa barreira, porque pros outros, tipo, exato, não é uma palavra. É linguístico. Pra vocês verem como que o Brasil, ele é tirado de trouxa nessas coisas, né? Não tem relevância as coisas que vão pegar pra gente. Qual que vai ser o próximo? Qual que vai ser o próximo absurdo que a gente vai ver de nome de personagem? Nem? O Gillette até que eu relevei. Eu já peguei um Gillette também. Mas considerando que Gillette é base... Gillette. Teve um cara que se chamava Gillette. Mas considerando que a marca Gillette é baseada no nome de um cara, eu dei uma relevada. Mas ainda assim eu ficava meio confusa. Gente, eu tô chocada agora com todas as informações apresentadas por você. Uma é que o nome do cara era Gillette, e outra é que a Gillette é por causa de um cara. Você não sabia? Eu não sabia. É nome próprio, Gillette.
Alguém Nossa, realmente um dia se chamou Gillette. Exato, um homem se chamou Gillette. E alguém um dia achou legal botar Gillette como nome de um personagem. Exatamente. Exatamente. Gente, eu tô me sentindo meio mal aqui. Por quê? Porque os motivos de vocês são muito maravilhosos. Meus motivos são muito tipo qualquer coisa. Ah, Mariana, mas é porque você... Não, são Tá válidos, vendo, Mari? são sempre válidos. Essa é uma desvantagem de você ser tão seletiva. Você perde a oportunidade de dropar histórias e encontrar coisas assim, entendeu? Como é que você vai ter história pra contar de coisa bizarra que você já viu no Webtoon se você percebe antes mesmo de ler os problemas, entendeu? Agora eu vou ter que conviver com isso. Eu vou ser a pessoa chata do episódio. Mas dá os seus motivos, Mari. O meu, inclusive, é um que a gente já falou dele. Eu, inclusive, não botei ele pra deixar pra você. Ah, muito obrigada. Que eu dropei por causa da tipografia, que é o famoso Webtoon com A, que é um 4. Isso. Entendeu? E, assim, eu sei que a Nayana não leu o Webtoon. Não, mas Sorte vocês já me sua. mostraram. A gente já mostrou, mas eu quero refrescar a memória. Por favor. Entendeu? Por favor, porque eu aceito sofrer eu de acho novo. muito triste, porque eu acho que a arte desse Webtoon, ela é bonita. A história me parecia alguma coisa que eu leria, mas não dá. Tipo, só não dá. Tá aqui, eu mandei aqui um pouco de texto. E era horrível ler. Porque você lê aqui, que a gente tem aqui, ó, Create Exato. for Cold Fire, entendeu? Porque o meu cérebro fazia isso. Quando tinha um A sozinho... Aquele end ali, que é tipo quarto. Nossa, Tá vendo? gente. É o fourth, né? É tipo... Tipo, atrapalhava muito, dependendo de onde tava. Porque em alguns momentos você até conseguia ler, mas se ele tá sozinho... Se ele tá sozinho é um 4. Exato, aí você já... Cold Fire. E quando você bate o olho, não parece que, tipo, todas as letras dessa tipografia são ok, menos o A, que é, tipo, a letra mais usada. Mas pra tudo, praticamente. É a sensação que eu tenho, a análise minha, que a pessoa pegou um A de caixa alta e tentou fazer nesse angular. Só que ela deveria ter feito um A de caixa baixa, que é aquele A redondinho que tem a perninha embaixo. Porque todas as outras letras são caixa baixa, exato. É pra ser essa tipografia meio histórica, né? Meio, tipo, escrita na pedra, né? Pra não ter nada redondo. Então, é porque, assim, pela história, eles têm lá o pessoal que é, tipo, quente, o pessoal que é frio. Então, o pessoal que é frio tem essa tipografia que é mais dura. O pessoal que é quente é uma tipografia mais maleável. Redondinha. Mais derretidinha. Assim, exato. sabe? Só que não funcionou, tipo, a ideia é ótima, entendeu? Só que esse 4 é esse 4. E eu não continuei por causa dele, porque só dava, tipo, muita raiva na hora de ler. Eu não conseguia. E eu tive que dropar. O que eu fiquei triste foi uma que eu dropei triste. Pô, parece ser mó legal. Parece ser muito legal. Sim, e é muito bonito. E parece legal, mas não dá. Me perdoa, não dá. Sinceramente, justa causa. É justa causa, velho. Eu não daria justa causa, porque eu fico com dó. Eu pagaria ali o 13º. Tem que dar justa causa, sim. Mas parece, olha que bonito. Eu dropei pelo mesmo motivo que você, sabe? E não adianta quantas horas de trabalho em cima desse Webtoon a pessoa teve e ela não viu que isso era um problema em nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento, ninguém. É justa causa, velho. É justa causa. Poxa. É justa causa. E é isso, gente. É muito isso. triste, mas aconteceu. Por isso que eu tô falando, eu acho que eu vou ser a chata. Porque vocês têm os melhores motivos pra dropar. Eu trago motivos muito... Você tem motivos muito válidos. Eu não sei se o da abertura é um motivo muito válido, né? Não porque você não dropou, né? Tem essa. Eu voltei pra assistir, né? Mas eu tinha dropado até então. Porque assim, quando você não começa, você pode dropar? É que eu comecei, eu dei play. E eu escolhi não terminar. É que é diferente. É que, tipo, a abertura de uma série, pra mim, ela é o equivalente de uma capa de Webtoon. Eu não falo que eu dropei só de ver a capa, sabe? Eu nem comecei.
Eu não Mas consigo. Exato, que eu comecei, eu dei play. Mas, Mari, você mesma falou, você não passou nem dos 10 minutos. Você não teve nem os 10 minutos de provação. Não, Então, não assim, tive, gente. Não fui capaz. Então, por Você isso não que começou. eu acho que não foi um drop, porque você nunca nem começou, entendeu? Caraca, gente, eu sou realmente pior de dropar do que eu pensava. Você saiu fora porque você preveu provavelmente que você ia dropar, e aí você saiu fora antes disso acontecer, sabe? Exato. E eu Exato. assisti Love Alarm. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Não, só pra terminar, né, que o pior de tudo é que nessa época eu ainda nem era mega fã de Song Kang, mas ele era a única coisa que prestava em Love Alarm. Tá vendo? É isso. Eu vou trazer o meu último porque eu cortei um dos motivos. Eu vi. Tá. Eu cortei porque ele saía da vibe e aí eu achei melhor cortar. Mas... Tá. Cara, esse aqui é um motivo... Depois você fala, pois estou curiosa. É. Não, é que eu tinha botado um motivo de que eu dropei um webtoon porque eu me senti pessoalmente atacada pelo autor, entendeu? E como é que isso Eu achei foge da muito vibe? Porque Exato, eu achei foi ele por muito bom. motivos darks que eu dropei, não foi por motivos alegres, entendeu? Foi por motivos de bad que eu Entendi. dropei. Porque Entendi. no protagonista, eu estava vendo muitas coisas de mim que eu não gostava, e aí eu, tipo... Você não precisava disso. eu não Você não precisava tava lendo pra isso. dessa crítica, entendeu? Num momento de descontração. E aí eu dropei. Válido. Eu acho que é justa causa, tá? Eu acho. Eu acho... Válido. Eu não acho preciso muito ser válido. atacada daquela forma. Eu queria me divertir Exato. apenas, entendeu? Eu só tava procurando uma diversão fácil. Exato. Eu não tava querendo uma terapia que eu não pedi. Tipo, eu tava só querendo Ou um curtir. tema de terapia. Também não estava procurando tema para minha terapia. Eu tava tão feliz que eu não ia ter o que trazer na terapia aquela semana. Exato. Eu esperava a história e eu recebi gatilhos. Eu não gostei. E aí eu dropei a história. Não gostei. Válido. Mas aí eu tirei ele, porque, tipo, é isso. Ele é uma vibe... Não queria levar a conversa para esse lado, até porque eu não ia entrar em muitos Tudo detalhes, bem. porque, como eu falei, me senti atacada, não vou, né, me atacar aqui Válido, no episódio também, né? Mas, Uhum. esse aqui foi engraçado. Eu tava lendo um webtoon que ele era, tipo, muito bobinho, sabe? Eu não extraía nada de muito positivo daquela história, mas eu tava ali lendo, né? E a vantagem dele é que, aparentemente, a história já tinha acabado e a pessoa que tava fazendo o upload na clandestinidade tava fazendo upload de muitos capítulos, sabe? Em sequência. Tá. Então, tipo, num dia vinham 3, no seguinte vinham mais 4. E tava vindo Ai, adoro. um monte. É tão gostoso isso. Eu tinha dropado a história, mas depois que eu vi que a pessoa tava fazendo tanto upload e o negócio já tava acabando, eu falei, velho, eu vou ler, né? Tipo, não falta tantos capítulos assim, eu tenho falta... Tipo, eu já li mais do que falta pra terminar e tô de bobeira, vou ler, né? E aí eu fui lendo e tinha uma vilã nessa história que, cara, ela fez uns absurdos, assim, bem absurdos, sabe? E eu não gostava dela. Tá. Eu não desejava a morte dela, porque, de novo, não era uma história que eu também tava super envolvida. Mas eu não gostava dela e ela era uma personagem problemática, entendeu? Ela era uma stalker, né? Ela fazia um monte de merda e tal, nesse sentido. Tá. E aí eu não sei porquê, a uploader da clandestinidade simpatizou com a personagem e decidiu que, a partir do arco que essa vilã faz muita merda e que revela um monte de podre do passado dela, ela ia começar a cada upload e nos comentários defender a vilã, entendeu? Como assim? Não. E ela escrevia uns textões, assim, porque a gente precisa entender, fulana de tal fez isso de errado, mas agora ela tá assim... Ela tava fazendo o arco de redenção da vilã sozinha nos comentários. Tá? Que nem a autora tava fazendo. A autora não entregou, né? A pessoa que tava lá fazendo não entregou a redenção. Ela falou, não, vai ter redenção sim. Exato. Tipo assim, ela fez um monte de merda e aí no final ela parou de fazer merda. E a pessoa tava lá, vocês têm que entender que blá blá blá. E eu, filha, eu não tenho que entender porra nenhuma. Eu não sou obrigada a nada. Não sou obrigada. O que me pegou,
Porque, tipo, eu não dropei pela história, eu dropei pelo uploader. Porque, assim, um dos maiores prazeres é ler um capítulo e ir até os comentários, entendeu? Exatamente. Mas como... Ela tava tirando isso de você. Ela tava tirando isso de mim, porque como essa pessoa era uploader e todo mundo sabia que era uploader, porque em todos os capítulos do upload ela escrevia comentários, comentando e tal. Só que até aquele momento ela não escrevia abobrinhas nos comentários, ela só falava, essa cena tá muito legal, tem muita coisa legal ainda pra vir, fiquem de olho nos próximos uploads, sabe? Tipo, ela ia comentando coisas da história junto com a galera. Só que aí, a partir de um determinado momento, ela decidiu que ela ia ocupar o tempo dela defendendo a personagem lixo, que tinha feito merda. E aí, o problema é que como todo mundo sabia que ela era uploader, porque ela sempre comentava, os comentários dela sempre tinham, tipo, centenas de likes. Tipo, 200 likes. Nossa, então, ele era sempre o primeiro dos comentários. Ai, que raiva! Aí toda vez que eu descia, a primeira coisa que eu tinha que ler era a groselha da uploader da história. Sabe? Aí chegou num ponto que, sério, eu acho que faltavam uns 10 capítulos pra acabar a história. A história tinha, tipo, 100 capítulos. E eu falei, não, cara, eu não sou obrigada a lidar com isso. E aí eu já tava começando a ficar tão irritada que eu não conseguia simplesmente, Made, vai lá, passa o capítulo, não lê os comentários. Não, porque eu queria saber até onde a cara de pau da pessoa ia. E aí chegou um dia que eu disse, não, cara, você tá defendendo um crime. A mina fez cárcere privado com uma menor de idade. Que não isso? Não vai defender aqui, não. Não vai fazer isso. Não. Concordo. Gente, eu não pode fazer isso. Mas eu concordo. Eu acho que eu dropei um hoje por causa disso. Ela trancou o ex-namorado numa jaula. Tu não vai defender isso? Não, aqui não. Você não vai achar que isso tá bem. Sendo que ela era uma maior de idade interagindo com um estudante do ensino médio ainda por cima, tá de brincadeira comigo. Não dá. Mas a título de curiosidade, ela defendeu isso? Ela conseguiu? Qual foi o argumento? As pessoas ficam meio lelé das ideias. Eu não conseguia racionalizar. Eu só conseguia sentir raiva quando eu tava lendo os comentários. E aí eu nem... Tipo... não tenho o que rebater, porque não tenho o que a pessoa defender. O que você tá defendendo? Eu ficava que nem vocês. Menina, você tá defendendo o quê? O que você tá querendo defender? Primeiro que é uma personagem. Você tá passando pano pra personagem criminosa, velho. Mexendo com criança, cara. Fazendo coisa errada. Não importa se ela se arrependeu. Isso não apaga as merdas que ela fez, não. E, tipo, eu não sei por que ela se sentiu tão afetada. Eu não sei. Que isso, não né, sei. gente? Eu só sei que eu dropei essa história por causa da uploader. Chata pra caralho. Eu literalmente saí. Você é chata pra caralho. Eu não sou obrigada a ler sua história mais. Chata pra caralho. Vai ficar falando sozinha aí nos comentários. Você e seus... E aí eu começava a ficar com raiva porque eu via 150 pessoas dando like nos comentários. Eu falava, vão tomar no cu. Que 150 pessoas são essas? Sem senso crítico, gente, sabe? trouxa. Velho. Exato. Não, tudo gente, lambendo a uploader. realmente, Eu fico puta só de falar essa história. Eu fico puta. Velho. Não dá nem pra reparar. Não dá, né? Eu também me exalto um pouco no podcast. Não, nem vou perceber. Não. Você não avisa? Não, nem vou perceber. Quase não ia ver que você tava... Cara, essa aqui eu ganharia muita justa causa. Pode botar o uploader no tribunal comigo, eu ganho. Eu gosto que, tipo, não é nada relacionado à história. Nada. Tipo assim, a história era bobinha, mas eu tava lendo pra passar o tempo e tava indo. Se eu tivesse lido em outro lugar, isso provavelmente não teria acontecido. Eu acho isso incrível. Eu achei, assim, um drop incrível. Se você... talvez você tivesse terminado. Mas só. Se você pegar todos os comentários dessa uploader que ela deixou ao longo do webtoon inteiro, dá um livro. Sem brincadeira. Dá um webtoon novo. Dá um outro webtoon. Ela comentava em todo o capítulo e era sempre textão. Era, nossa, tipo, perda de tempo. Tipo assim, amiga, com esse tempo que você tá escrevendo parágrafo, você poderia traduzir mais 5 capítulos. Traduzir mais 3. Real. É isso, gente. O meu
O meu agora eu tenho imagens, eu vou mandar pra vocês. Mas assim, Imagens, amamos. é um que eu escrevi assim, eles sempre eram desenhados de boca aberta. Eu Tô parei ligada. quase no final, gente. Eu juro, faltavam uns 10 capítulos pra acabar. A história era, né, nada de mais, nada de menos. Mas tinha momentos que eles não estavam falando. Aham. E eu fiz questão de tirar print pra vocês de momentos que eles não estão falando. Sim. Pra vocês verem que eles estão sempre de boca aberta. Porque quando eles estão falando, a boca tá sempre aberta. Mas tá tudo bem, estão falando. Mas assim, eles estão quietos. E a boca tá aberta. E eu ficava muito em crise. Eu fiquei muito incomodada. E aí, tipo... Eles estão, tipo... Pra acabar. É tipo revista, você não sabe. A referência, o mood board dessa pessoa, foi capas de revistas onde tem ali o... Gente, esqueci o nome. Pessoas fazendo carão. Modelo fotográfico, modelo. fotográfico. E eles têm que deixar uma técnica ali, é deixar a boca um pouco aberta. Nayana, Mas, assim... eu acho Oi. que foi um pouco insensível da sua parte não considerar que eles estão de nariz entupido e eles precisam respirar pela boca. Eu não pensei nisso. Tá vendo? Faltou sensibilidade da sua parte. Tá numa época... Mas tá numa época, assim, com a densidade de pólen muito alta. Porque todos os Exato. personagens eram assim, não eram só os dois. Então, mas eles podem ter a sua rinite, Nayana. É verdade, gente. Eu fui insensível. Aí. Fui insensível. E eu quero dizer... Eu tô rindo, mas eu confesso que com 3 imagens eu já fiquei irritada, que nem a Nayana. Eu provavelmente droparia por esse motivo também. Obrigada. A única que parece normal é a do meio, porque pra mim ela está com uma cara de surpresa, mas... Né? Não. Exato. Não é, mas não é, ela não está surpresa. E se é pra fazer essa cara de surpresa, tem outros 1000 jeitos dela estar de boca aberta e não precisava ser assim. Porque, tipo, juro, eles estão sempre com a boca aberta. Eu acho que eu fiquei, tipo, será que eles estão, os lábios deles são mais grandes? Mas não é. É sempre boca aberta, sempre meia aberta. E eu queria dar informação que, assim, esse webtoon já acabou. Ele tá no Fast Pass, no Daily Pass, desculpa. Então eu fui, tipo, no primeiro capítulo pra tirar esse print, tá? E foi do primeiro capítulo. Imagina o resto. É. Só queria dar essa informação. É. Ok. É. Não vou ler. Pois é. Obrigada. Não. Vamos ler. E a história, tipo, pique fanfic, assim. Aquela historinha delícia pra ler, tipo, pique fanfic. Ela é uma mina que faz música e ele é esse idol e ele acha ela incrível e ela fica tipo, ai, vamos fazer música comigo. Ai, o idol quer fazer música comigo. Pique fanfic, adoro, 10 de 10 pra dormir, incrível. Mas assim, não. Não pode ficar com a boca aberta, você não tolera narizes entupidos. Eu Não. acho que foi justa causa também, eu acho. que foi justa Obrigada! causa. Gente, Obrigada! Agradeço. sim, eu droparia pelo mesmo motivo. Cara, às vezes são Obrigada. coisinhas pequenas que vão se acumulando e chega numa hora que você não aguenta mais. Não, a história já não tá entregando aquilo que você quer. Primeiro a boca aberta, a gente deixa passar. Só que aí, com o passar do tempo, você vai identificando um padrão que você não gostaria de identificar. É. Tipo, eu não pedi pra identificar esse padrão, mas você simplesmente não consegue mais ignorar. Se você me entregou um padrão, esse é o problema, na verdade. Eu prefiro receber padrões bons, mas nem sempre. Nem Exato. todo padrão é bom. Exato. Gente. Padrão é só um padrão, não é questão de qualidade. Esse foi um drop, na verdade, muito racional. Eu não tenho nenhum problema com a história em si, mas é que eu decidi que eu preferia continuar seguindo aquela história com outro formato. Entendeu? Que foi Moving. Olha! Eu não terminei de ler mesmo, de eu chegar e falar assim, eu não quero terminar de ler. Eu prefiro o que o drama me entregou. E eu fiquei, além de tudo, eu falei, e não vai ter o motorista de ônibus. Eu não vou ter o Super Choque, entendeu? O Homem Relâmpago. E daí eu falei, eu não quero essa história sem esse personagem. Eu vou ficar com o que eu já gosto. Tá bom. Muito obrigada. Tá bom. Válido. Foi um drop Beijos. consciente, um drop pacífico, né? Pacífico. Não vou levar no tribunal, porque eu sei que eu ia perder, entendeu? Você ia perder. Mas... Eu ia perder, mas aí por isso que a gente terminou assim...
Acordo mútuo. Vocês fizeram um acordo. Foi bom, eu gostei. Exato. Olha, eu vou continuar aqui com esse drama. Vou deixar o Webtoon ali de canto, beleza. E eu acho que você tá aí no seu direito, porque provavelmente, se não fosse pelo review, você nem teria começado a ler esse Webtoon. Exato. Justo. E eu quero até trazer... Existem webtoons que, se não fosse pela obrigatoriedade de ler para fazer review aqui no podcast, Concordo. eu teria dropado. Sim. Ok? O webtoon Sim. do BTS. Você... Eu só li você até o final pelo review. Tipo... Todo mundo é um bingo. É o bingo de todo mundo que leu esse webtoon. Mas ele não é o único, tá? Eu vou até trazer um exemplo de um webtoon que eu gostei. Mas se eu não fosse obrigada a ler Sweet Home, eu teria parado na parte dele descendo até o térreo. Gente. Eu falei que ele nunca chega no térreo, demora 40 capítulos pra ele chegar no térreo. Depois eu continuei lendo, eu adorei o webtoon, mas assim, se não fosse pela obrigatoriedade de ler, eu teria dropado ali, provavelmente, sabe? Sei. Eu nunca teria chegado nas minhas partes favoritas, porque eu ia dizer, que nem eu falei no episódio, esse moleque nunca chega no térreo, eu não aguento mais. Mas foda-se. Não aguento mais. Se não fosse pelo episódio, seria ali que eu ia me separar dessa história, entendeu? Ai, gente, eu tô ansiosa pra segunda temporada de Sweet Home. Muito bom, você vai fazer esse review, você e o Danis, provavelmente. Ai, gente. É isso. Vai ser exatamente isso. Vai trazer esse conteúdo pra gente, Mariana. Vai preparando seu roteiro já, viu? Boa sorte na gravação. Que não seja só o Sun Kang sem camisa, sujo sangue. Eu tô Que muito foi o que a gente empolgada. recebeu no áudio. Tô muito empolgada. Muito. Vocês não me procurem mais quando sair, entendeu? Tá bom, Quando sair esse drama, vocês Tá. não me procurem mais. Obrigada. tá bom. Tá bom, Tá Mari. bom. A gente não pode contar com a Mari pra nada. Converte em conteúdo. Não conte com a Mariana Converte para em absolutamente nada. Até o final de... Sweet Home 2. Vamos deixar a Nai fechar aqui, então, os casos. Ela fechar aqui com o Eu Webtoon. também tenho imagens. Traga aí Esse aqui eu preciso de imagens. Eu admito que eu preciso de imagens pra esse aqui, viu? Tá. Eu vou, antes de mandar imagens, eu vou dar um contexto. Que esse Webtoon já tá finalizado, mas antigamente ele era um dos, assim, que na época que a Naver Webtoon não recomendava por pessoa, mas recomendava, tipo, o mais lido de romance, sabe? Ele era um dos mais lidos de romance. E eu falei, putz, tá aí, né? Vamos ler, tamo aí pra ler. E eu cliquei, e era essa mina, a personagem principal era essa mina, com essa tinharinha de miçanga, que é um rolê, assim, de criança de 4, 5 anos atrás, eu acho, que crianças usavam, eu sei porque eu tenho uma priminha nessa idade que ela usava, mas ela usava isso sem motivo aparente, assim, tipo, não tinha porque eu falava, essa mina é meio gato? Não sei. Mas ela usa essa tiara por motivo estético e eu não perdoei. Caraca, cadê? E eu simplesmente não aceitei. Eu tô mandando imagens. É aquelas tinharia que ficou realmente muito popular. Ah, Que é só o aramezinho com formato da orelha, né? Com pedrinha. E ela usava, Nossa. sem motivo aparente. Pra, tipo, ai, sou chique. Sei lá, qualquer coisa, mas eu achei isso muito feio. Eu falei, ela é uma criança. E eu olhei a personagem, ela é, tipo, uma jovem adulta. Só que o fato dela usar essa tirinha como contexto moda... Ela não é adolescente? Não é! Ai. Ela trabalha... Tem pedaços que ela tira roupa. E eu fiquei tipo... Amiga, não. Só que era o webtoon mais recomendável. Então, toda vez que ele aparecia, eu ficava muito em crise. Eu ficava tipo, gente, como as pessoas estão lendo isso? Eu culpava as pessoas que estavam lendo. É isso. Porque não dá. Pela tiarinha na cabeça. Não dá. tá, peraí, deixa eu só tirar uma dúvida, que tem uma coisa agora que eu não consigo parar de pensar nisso. Você falou ali, tem partes que ela tira roupa, mas ela tira roupa e fica de tiara? Então, eu também fui atrás. Eu falei, não, é dela, ela não pode tirar, faz parte da orelha dela. Tem momentos que não, ela tá de pijama, ela acorda de manhã e ela está, tipo, sem a tiara. A tiara é um acessório de moda. E eu não perdoei. É um acessório de moda que não fica claro pra ninguém, de tipo... Ela é muito brega. Ela é brega. Só que eu fiquei muito incomodada porque eu comecei a ver ela como 5 anos mais nova do que ela é na história por causa das roupas que ela usava. Porque claramente a
autora que escolhia as roupas deveria ter a idade, sei lá. Foi muito difícil. E ele ser um dos mais lidos. Eu não sei nem se a história é boa. É isso. É que realmente, quando eu olho assim, se você falasse pra mim que ela é uma adolescente, eu ia falar, adolescente, né? Tanto faz, gosta, se vocês usa quiserem mesmo. ver ele no aplicativo da Naver Webtoon, o nome é Freaking Romance. Será que eu quero ver? Será? É Freaking Romance. Será que eu quero ver? É bom perguntar isso, é bom a gente refletir. Entendeu? Talvez eu não queira, talvez eu já tenha visto o suficiente. Talvez. É que na capa, ela tá tipo de... Não, eu vou mandar a capa pra vocês verem. Manda. O thumbnail. E vocês vão entender a minha crise. Meu Deus, ela tá de moreninha. Exato! Não, e de lingerie. A Sex Supernatural Story. Cara, não desce. É muita coisa errada. E muito preconceito meu. Mas é isso. Eu mandei o print do thumbnail. Ela gosta muito dessa tiara. Mas você chegou a ver qual é a parte supernatural dessa história? Mari, eu não consegui. Eu não consegui mesmo. Ah, tá. Não, gente, eu já descobri que o Supernatural é um fantasma que mora na casa dela, tá na sinopse, tá, gente? O Supernatural não E ela usa a isso orelhinha. o tempo todo. Tipo, sabe... Começa o primeiro capítulo ela mudando de casa, sozinha, alugando uma casa. Sabe quem aluga casa sozinha hoje em dia? Ninguém. E, tipo, muito menos crianças que usam tiarinhas de miçanga de gatinho. E aí eu fiquei A gente tá julgando mesmo. Tá certo. Não deu. A gente não faz deu, outra não coisa deu. aqui que não isso? Tipo, a mina tá na estrada de A Viagem de Chihiro com esse negócio, sabe? Exato! Não dá pra levar a sério. Obrigada, gente, vocês estão me apoiando. Porque eu fiquei muito mal. Eu fiquei tipo, não dá. Eu comecei esse tópico pensando assim, o legal que a Nayana trouxe aqui é a representatividade fútil de drop, né? Porque até o momento tava tudo justa causa. Mas agora eu já tô achando que é justa causa também. Obrigada. Você só precisa de um fútil. pouco mais de tempo pra entender e processar bem as coisas, sabe? É fútil. Mas assim... Mas é um não fútil dá. justa causa. Eu acho que É o Eu acho que existem grandes probabilidades do juiz, da juíza, também se identificar com a sua futilidade e te dar justa causa por causa disso, sabe? Gente, porque não sei. É só você chegar, meritíssimo, calcule você chegando pra trabalhar e seu assistente chegando com essas orelhas de gatinho pra trabalhar. Não ia dar. E eu posso defender mais um ponto. É a autora. Defender ou eu não acusar? sei como essa pessoa se identifica. Acusar. E me defender. E me defender. É a mesma pessoa que escreve e desenha. É a mesma pessoa que escreve e desenha Death Reschedule. Que eu já trouxe. Eu acho que numa batalha de descoberta, mas eu fiz fortes críticas em relação à tipografia. Uhum. E aí, é isso que eu trago. A pessoa já cometeu, sabe, tipo, um crime. E aí tem esse. E aí eu fiquei tipo, não confio mais. Só não confio mais. Pronto. Ah, É gente, isso. ela tem 18 anos. Vamos relevar. Não, ninguém com 18 anos usa isso. E ninguém com 18 anos tá mudando de casa. Tipo, pessoas pedindo fatos reais no meio da história. Mas assim, Mas não. 18 anos de que época? Porque na época que eu era criança... Quando ela aluga a casa. Também a gente se vestia, na época que a gente era criança, a gente também se vestia de uma forma diferenciada que as crianças da mesma idade não se vestem mais hoje em dia. Ah, não, mas Bom. pra ela tá usando a tiarinha, né? De quando que é isso? Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Dependendo uns da 2 anos atrás. época, caberia, entendeu? Porque a moda, ela é impressionante em alguns momentos. Ela é Não, impressionante. gente. Mas como envelheceu. É. Não, gente, isso tava competindo com Lore Olympus. Sabe? Não. Tá. Não. Eu já sei qual vai ser o próximo presente de aniversário da Nayana. Você sabe, Mari? Ó, Aí aceito. Só que não. Mariana, você topa? Você topa? eu acho que vamos, né? viabilizar Eu acho. um modelo Você assim com fashion. 7 cores, uma pra cada dia da semana. Nossa. Incrível. Eu sei, inclusive, um lugar que com certeza vai ter. Vai ter, né? A gente, por 10 pila a gente compra, né? Todas. Ó, Ai, meu gente, Deus. o primeiro episódio Só aqui não. foi publicado em 2018. Tá. E ela tinha Uhum. 18 anos em 2018, assim. Ok. É, Não.
Assim, não. Essa é a resposta, não. 2018 eu acho que não tava mais cabendo esse tipo de coisa. Não, mas eu acho que a gente vai voltar agora com essa moda. A gente pode reviver, eu Inclusive, acho Nai, me também. passa seu endereço pra eu poder mandar seu presente Nayana, aí. a gente Acho tem que um presente adiantado pro ano que vem pra você. Já deixa de crédito. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas o assunto não precisa acabar ainda, tá? Isso, gente, não dropa a gente. Não dropem a gente. Não dropa. Se você dropar a gente, pelo menos manda a intimação judicial pra gente ver se é justa causa ou não, né? Exato. Precisa saber o que aconteceu, né? Certo. Mas caso você não drope a gente, você pode continuar interagindo pelo @falardewebtoon, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Tem gente que escuta os nossos episódios pelo YouTube, viu? Então, bota aí nos comentários qualquer coisa, deixa a sua participação, tá? Você pode também entrar na nossa comunidade do Discord pelo link. Tem na descrição do episódio o link pra você entrar. A gente tava aqui antes de gravar jogando, tem jogos novos no Discord. A gente tava jogando um FPS de tiro antes de... Só que Minecraft. Era bonecos de Minecraft com armas. E a gente tava jogando muito mal. Mas a gente tava jogando, a gente tava tentando, né? Mas era isso, eu fui morta pela Nayana, mas é sobre isso. Sendo que elas eram do mesmo time, mas tudo bem. Ela tava vermelha. Ah, ela tava vermelha? Você tava vermelha. Comunista, Mariana, é isso? Ou seja, gente, quer entrar, quer conversar com a gente lá pelo Discord, jogar com a gente, né? Tentar matar a Mariana também no jogo, entra lá no Discord. Manda ver. Caraca. Achei que foi pessoal. Bom, e aquela coisa de sempre, a gente já falou, mas é sempre bom repetir. Não esquece de seguir, avaliar, ativar as notificações do nosso podcast em qualquer lugar que você ouve. Pode ser em qualquer aplicativo, em qualquer lugar que você ouve. Só de saber e as pessoas saberem que você gosta da gente, a gente já fica muito feliz. Isso. Obrigada. É maravilhoso, sério, por favor. Amamos. E, gente, se você por acaso estiver ouvindo no Spotify, tem enquete pós-publicação. Entendeu? São 2 perguntinhas. E se você não estiver ouvindo no Spotify, você pode... E ainda for a data de publicação, entendeu? Na quarta-feira, quando sai todos os episódios, você pode ir lá no nosso Instagram participar também das enquetes e das nossas interações. Então, vamos interagir, gente. Responde aqui, responde no Instagram, responde aqui no Instagram, responde aqui no Instagram e fala no YouTube o que você respondeu aqui no Instagram. Importante interagir. Eu não sei exatamente o que a gente vai botar como enquete de assinar lá ainda, mas pra perguntinha, eu quero saber qual foi o motivo mais estranho que já te fez dropar um webtoon. Sim. Tá? Então, se você tá ouvindo esse episódio no YouTube, bota nos comentários qual foi o motivo mais estranho que te fez dropar um webtoon, porque a gente aqui se expôs bastante no episódio de hoje, tá na hora de você se expor um pouquinho também. A gente compartilha, a gente passa um pouco de vergonha e agora você passa um pouco de vergonha e a gente, né, vai aí... E junto ninguém passa vergonha. Exato. Aí se todo mundo estiver passando a vergonha, ninguém tá passando vergonha, sabe? É legal. Exato. Muito bom. E, gente, no mais, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Nai, não esquece, por favor, do seu endereço pra gente mandar o presente, É tá? isso, Nayana. Não! Sim! A gente vai dropar na sua porta uma parada bem legal.